A educação é a base. Eu não falo da educação da escola. A educação é de berço. A educação é de berço. Ela vem da nossa casa. E a escola é uma complementação, porque existe a educação formal e informal. Então, as crianças, os adolescentes, a juventude, elas têm que ser educadas econômica, política e socialmente. Elas têm que ser educadas. Porque não adianta você educar uma pessoa para ser socialmente educada, respeitar o mais velho, respeitar as regras sociais e não ter noção de política, o que acontece ao redor dele. Porque futuramente ele vai constituir uma família e aí ele vai ter que sustentar essa família. E aí que está o peso, se ele não tiver noção do que está acontecendo, porque quando você tem noção, você vai para dentro do processo discutir a situação. E isso não quer dizer, porque, primeiro, você não vai só por causa do coletivo. Você vai primeiro pelo individual, pelas suas necessidades básicas. Qual é a necessidade? Eu tenho noção, eu vou para ali porque ali eu vou contribuir. E quando você vai para dentro do processo, você passa a participar do coletivo. Então, quem é que se deixa enganar? A grande massa de manobra são aquelas pessoas que não têm noção política do que está acontecendo. E aqueles que têm noção, ou eles vão para o embate, contestar o que está errado, ou muitas vezes fazer parte do que está errado. Mas eles estão consciência de aonde eles estão. O que é que eu parto do princípio de dizer o seguinte: tem que ter consciência do que está acontecendo na sociedade. Porque quando você tem consciência, tu faz escolha, ou para o bem ou para o mal. Isso é uma lógica. Né? Assim como tem padre pedófilo, tem padre que condena pedofilia. Olha aí, o padre tem noção do que ele está fazendo? Tem, mas ele sabe que está errado? Sabe. Ele reconhece? Não. Estou dando como exemplo aqui. E a política é isso. Nós temos que parar de pensar na política apenas como partido, como eleição. A partir do momento que a sociedade for envolvida, como disse o Ailton, como disse o Milton aqui, como disse o Dedé aqui, e você se envolver no processo e começar a pensar, pensar a política como um todo, desde o momento que o ser humano nasce, até o momento que ele consegue formar uma família, reproduzir filhos, aí a política vai ser algo que vai trazer consistência para a vida da sociedade. Senão, nós teremos sempre dominados e dominantes. É porque na realidade tem muitos que vivem a política, mas não sabem, não entendem como a política funciona. Sim. É aí que tá o erro, né? Exato. Tem um grande erro, por exemplo, quando a gente fala em alguém, vocês gostam de política? As pessoas dizem não, porque elas pensam que política é apenas um momento eleitoral. O momento eleitoral é apenas um momento da política. É o momento que está se definindo ali quem são nossos representantes. Né? E se envolve, porque transformaram durante muito tempo e continua sendo transformado o movimento de conscientização política em necessidade. Então, as pessoas se empregam, né, no momento eleitoral, em vez de ir defender os seus direitos. Vende o seu voto, sem saber que o seu título, o seu voto é um instrumento de mudança. É um instrumento de crítica, de debate. E aí fica complicado. Mas se a gente conversar dentro de casa, conversar com a esposa, o esposo com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, você vai ter muita resistência, né? Por exemplo, o atual governo está aí e as pessoas, muita gente que votou hoje não vota, tem gente que não votou e vota, né? Você vê isso, mas o que foi que aconteceu? Eu digo para as pessoas, eu estou fazendo a seguinte análise. O governo Bolsonaro, ele foi pedagógico. Com todos os erros, ele foi pedagógico, porque ele fez nós enxergarmos o que a esquerda fez de errado durante o seu período que esteve no poder, desde a redemocratização para cá. Né? Então, está na hora de limpar tudo isso e tentar, pelo menos, avançar com uma proposta diferente, uma proposta nova. Se continuar, vai ser ruim, mas se voltar ao que era, também vai ser ruim, porque nós já sabemos o que foi que aconteceu, o de bom e o de ruim. Então, voltando àquela história, eu acho que os estudantes da escola pública têm que adentrar as universidades, têm que ter emprego, nós temos que abrir, né, frente de trabalho, emprego, perspectiva de emprego para as pessoas, educação familiar. A educação familiar, o controle da natalidade, a política anticoncepcionalista, né, para as pessoas terem noção de que adolescente não pode ter filhos. Adolescente não pode ter filho, só quando ele estiver consciente, que ele for adulto, que for responsável.
Isso é uma coisa que a gente está trazendo para dentro das escolas. Agora, tem aquele negócio, mamadeira de piroca, porque eu falei na escola. Isso não procede, é um absurdo. Isso não procede mesmo. Essa mamadeira aí é foda. Não, isso não procede, não. É um absurdo, cara. Então, é uma oportunidade. Por exemplo, os veículos de comunicação de massa, o qual, inclusive, esse aqui de vocês, que eu já parabenizei, vou tornar a fazer uma observação, é muito importante nisso. Porque eu já posso recomendar, por exemplo, tem 1.200 alunos, eu posso recomendar para eles. E aí, cara, acompanha os caras lá, ué. Tem isso. Tem sobre a questão espiritual, o evangélico está lá, o católico está lá. Tem o médico que foi lá, tem a moça que trabalha na vacina, tem eu como professor, tem outro professor. Então, os veículos de massa da mídia, que não é a chamada, essa mídia original, né? Que diz assim que os grandes empresários da mídia têm um pavor de vocês. A mídia É tradicional. um pavor, né? A tradicional. TV e rádio. Ela TV tem um e rádio. pavor, porque a Rádio Globo, a TV Globo é a prova viva que ela declinou, quebrou em função da mídia alternativa, né? Da nova mídia. Que é essa, cara a cara, frente a frente, dando liberdade para as pessoas pensarem, se comunicarem, dar a sua opinião. Porque o que acontecia? A Rádio Globo entrava na casa das pessoas, falava o que queria, fazia o que queria e ninguém questionava. Isso foi quebrado, né? Não tinha como, né? É porque o pessoal não tinha acesso, Não né? tinha Informação acesso. de forma correta.